Boa noite, irmãos, graça e paz. Deus possa estar nos abençoando nessa noite, possa estar nos preparando para estar ofertando a Ele nossas vidas, ofertando o culto dessa noite e nos preparando também para ouvir a palavra, a qual Ele vai trazer para os nossos corações, para o nosso crescimento espiritual, mas muito mais para a honra e glória dEle mesmo. Nesse tempo que ainda estamos vivendo separados, mas unidos em Cristo, porque fazemos parte do mesmo corpo, assim cremos. E mais uma vez o culto que está iniciando agora está sendo gravado, para que os irmãos possam em casa estar participando, estar acompanhando, estar lendo, estar cantando, estar adorando a Deus, estar participando conosco desse momento. Um momento tão especial, tão gostoso, porque estamos na presença de Deus e isso nos basta, isso nos conforta. E eu queria pedir aos irmãos que fechassem seus olhos e se colocasse diante de Deus, esquecesse todos os problemas, todos os afazeres, tudo que amanhã vai acontecer, tudo que vai fazer agora há pouco, e esse momento fosse exclusivamente para Deus. Nós vamos estar orando, pedindo a Ele que prepare nossos corações, prepare nós para que possamos ofertar a Ele aquilo que temos de melhor. Santo Deus eterno Pai, graças te damos, porque uma vez mais na Tua casa, na Tua presença, e a Tua presença é muito visível em nosso meio. Isso nos basta, isso nos consola, isso nos conforta. E dentro desses dias tão difíceis que estamos vivendo, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor tem nos guardado, tem nos consolado, tem nos amparado. Por isso nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, como adoração, porque nós temos a certeza que a Sua santidade nos leva a isso, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Muito obrigado por esse tempo, toma nossas vidas nas Tuas mãos e faça de nós verdadeiro semeador da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse momento mais uma vez. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, através de Teu Filho que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no Salmo 99, Salmo de número 99, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 5, Salmo de número 99, todos os irmãos podem estar abrindo suas Bíblias, acompanhando, e nós vamos estar fazendo essa leitura de uma maneira como adoração a Deus, porque Ele é o Deus Santo, é o Deus Todo-Poderoso. Reinas, ó Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem Ele o Teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. E porque esse Deus é santo, e esse é o motivo da nossa adoração. Nós vamos estar cantando o hino de número 22. Senhor, incessante.
Este é o momento que nós vamos colocar diante de Deus nossas falhas, nossas culpas, e principalmente esses dias que estamos mais em casa com os familiares e às vezes nós pecamos ainda mais porque ficamos preocupados com alguma coisa, às vezes nervosos um com o outro, e Deus sempre está conosco e Ele perdoa tudo, mas que nós possamos estar colocando diante de Deus nesse momento nossas culpas, nossas falhas, mas lembrando sempre que devemos ponderar naquilo que falamos, nas nossas ações, para que Deus enxergue em nós realmente aquilo que nós pedimos perdão e que nós falamos realmente de coração, e que Ele possa estar purificando nossos corações para que a pouco nós possamos estar ouvindo a palavra dEle, que o pastor vai estar trazendo, que possa servir de edificação para nós. Mas para isso nós vamos estar abrindo nossas Bíblias em Romanos 6, os irmãos podem estar abrindo e acompanhando Romanos 6, nós vamos estar lendo do capítulo 20 ao 23, do versículo 20 ao 23. Romanos capítulo 6, 20 a 23. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados escolheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos estar cantando o hino de número 69. Hino de número 69. Vamos estar abaixando nossas cabeças, fechando nossos olhos, nos colocando diante de Deus, nossas culpas, nossas falhas, porque Deus prometeu que perdoaria se pedíssemos perdão. E as promessas de Deus não falham. E Deus é um Deus misericordioso. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Por isso vamos colocar diante dele, pedir perdão aos nossos pecados, para que nós possamos, de coração puro,
estar ouvindo a porção da Tua palavra daqui a pouco. Eterno Deus, glorioso Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é ao Senhor. Nos colocamos diante do Senhor nossas culpas, nossas falhas, Senhor, pedindo perdão ao Senhor, nos colocando como miseráveis pecadores, mas sabendo das suas promessas que não vão falhar, sabendo da sua misericórdia para conosco, e te pedimos, Senhor, perdoa a nossa igreja, perdoe todos os irmãos, as pessoas que estão em casa, que estão nesse momento assistindo esse culto, que eles possam, Senhor, se sentir perdoados dos pecados, para que a Tua palavra possa achar terra fértil em nossos corações e que ela possa frutificar para a honra e glória do Teu nome e para o nosso crescimento espiritual. Nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos, através de Teu Filho que vive por toda a eternidade. Amém e amém, Senhor. Passar a palavra agora ao pastor Cis, que está trazendo para nós a reflexão dessa noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom nós estarmos mais uma vez de volta à casa do Senhor. Ainda não podemos estar todos juntos, mas podemos pelo menos com liberdade, com alegria, estarmos aqui louvando ao Senhor Deus e levando também até você mais uma porção dessa palavra. E hoje, abençoados aqui com a presença do nosso presbítero Geraldo na liturgia e mais uma vez o Senhor Dione conosco, transmitindo aí o nosso culto. Irmão, eu quero compartilhar com você o Salmo de número 42. E nós vamos trabalhar uma pergunta que foi colocada para o salmista. Salmo 42, versos 1 a 3, e depois o verso 10. Diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? E ainda o verso 10. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Meus amados irmãos, quero compartilhar com você nesse tempo que temos aqui juntos, exatamente esta pergunta, esta colocação que foi feita ao servo de Deus, ao salmista, por duas vezes. O teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Esta pergunta, meus irmãos, ela é uma pergunta perigosa. Ela é uma pergunta capciosa. Ela é uma pergunta enganosa. É uma pergunta cheia de veneno. Por quê? Porque essa pergunta pode nos levar a dois problemas. Primeiro, um problema em relação a Deus. Se a pergunta é esta: o teu Deus onde está? Aqueles que se opõem ao salmista estão exatamente querendo saber dele onde estava esse Deus no momento do sofrimento do salmista. Por outro lado, a pergunta também pode levar o salmista, pode levar a nós a uma dúvida. E aí pode nos levar a entender que a nossa fé não é tão firme assim. A gente mesmo pode pensar: onde está o meu Deus quando eu preciso dele? Essa pergunta, se você conhece bem a Escritura, vai lembrar que ela também foi feita ao próprio Senhor Jesus quando ele estava na cruz. E aqueles que zombavam dele perguntavam: cadê o Deus que ele crê? Que ele venha e tira ele da cruz. Meus amados irmãos, então essa pergunta tem que ser entendida por nós nesse contexto onde o salmista estava enfrentando momentos difíceis.
Nós não sabemos quem era ele, o Salmo é dos filhos de Coré, porém alguns comentaristas, e entre eles João Calvino, entendem que se tratava de Davi. E aí, meu amado irmão, se for Davi, nós vamos entender que o Salmo retrata o momento em que Davi estava isolado socialmente. Interessante. Isolado socialmente, sozinho, fugindo daquele vírus mortal do ódio de Saul. E por causa dessa perseguição, observe que Davi ele vai se refugiar em situações interessantes. Primeiro ele diz que ele se refugiava nas suas próprias lágrimas. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Então imagina, meu amado irmão, que situação do salmista. Se alimentar, se refugiar nas próprias lágrimas. E também o salmista ele estava se refugiando nessa provocação dos seus inimigos, quase que escondendo dessas provocações que principalmente levavam o salmista a desconfiar, a descrer da presença do Senhor Deus. E é nesse momento, passando por esse contexto de sofrimento, que o salmista, apesar de tudo, ele procura buscar fortalecimento no próprio Deus, porque Deus jamais estaria ausente da sua vida. E ele busca esse fortalecimento, irmão, usando a figura de uma corça. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E ele faz essa comparação interessante porque a corça, um animal aqui, fugindo também dos seus predadores, e ela estava à procura de águas correntes, de um oásis, onde ela pudesse ali se refugiar, beber daquela água, para que, sendo fortalecida por ela, continuar o seu caminho e a sua fuga. Então ela ansiava, ela estava buscando o renovar das suas forças. E assim também é o salmista. Enquanto isolado, enquanto tendo que fugir pela perseguição, ele medita na graça de Deus e busca o fortalecimento nessa graça, reafirmando a sua esperança no Senhor. Então eu vou dizer para você, meu amado irmão, nesta noite, talvez não à semelhança do salmista, não no mesmo contexto de perseguição, de sofrimento dele, mas dentro do que nós enfrentamos, responder essa pergunta em 3 aspectos. Onde está o teu Deus? E eu diria, meu amado irmão, que primeiramente a Escritura nos responde dizendo que no céu está o Senhor nosso Deus. Essa é a palavra do Salmo 115, o verso 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então você pode responder assim: no céu está o nosso Deus. E é interessante nós observarmos que o céu, a ideia de céu, era uma ideia, querido, muito presente no Velho Testamento, como é para nós, mas principalmente entre eles. Então, sempre que se pensava em Deus, pensava nesse Deus dos céus. No céu está o nosso Deus. Quando eu penso que o nosso Deus, ele está nos céus, eu posso aprender aí pelo menos 3 lições importantíssimas, lições que fortalecem, que ajudam nessa caminhada. Primeiro, você vai lembrar que Deus, estando no céu, ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que está acima de tudo e de todos. Ele é um Deus que tem uma visão abrangente. Não é como a nossa visão limitada, finita, mas a dele é ilimitada, é infinita.
Por isso Deus trabalha com propósitos. Mas segundo, quando eu penso nesse Deus que está nos céus, eu penso no seu poder. E aí eu me lembro de Atos 1:8, eu me lembro de Atos 2, quando a Bíblia diz que do céu, dos altos céus, desceu o Espírito Santo para habitar com a igreja, com o povo dele. Mas terceiro, meu amado irmão, uma lição muito importante é que o céu é o lugar de consolo, é o lugar prometido, é o lugar que nos dá esperança, é o lugar que anima, é o lugar que, quando olhamos para ele, aprendemos do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6, que é preciso ajuntar tesouros no céu, não aqui na terra. Então, quando eu penso no céu, eu penso em ajuntar tesouros no céu, porque lá está o meu lugar, querido. Ou quem sabe ainda, agindo como os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, quando nós percebemos que eles mesmos se sentiam como estrangeiros, peregrinos dessa terra, à procura de uma pátria superior, celestial. E Hebreus diz que Deus preparou esta cidade para eles, como preparou para nós, porque Jesus nos disse essa verdade. Eu vou e vou preparar-vos lugar. Então, meu amado irmão, o céu é onde está o nosso coração. Por essa razão, Colossenses 3 diz que nós precisamos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, e não as que são aqui da terra. Então, pensar no céu, desse Deus que habita no céu, é muito importante para a nossa fé, para a nossa segurança, para a nossa caminhada, meu amado irmão. Salomão, quando ele estava terminando a edificação do templo e consagrando o templo, ele ali, por 7 vezes na sua oração, ele fala do céu. Quando ele fala do céu, ele apresenta a transcendência de Deus, um Deus alto, um Deus sublime, um Deus invisível, mas um Deus real. E ao mesmo tempo, Isaías, quando fala desse Deus que habita no céu, ele nos deixa uma palavra interessante que nós chamamos de imanência. Deus que está perto, Deus que está junto. E olha o que ele diz em Isaías 57:15: habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Então, meu amado irmão, onde está o teu Deus? Primeiro, ele está no céu. Ele é soberano. Ele é sublime. Ele domina sobre tudo e todos. Mas, em segundo lugar, nós podemos responder essa pergunta, o teu Deus onde está? Dizendo o seguinte: Deus está no templo. Olha o que disse Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Meu amado irmão, templo nós chamamos de casa de Deus, casa de oração. E templo nós sabemos muito bem que não é o lugar onde Deus habita. O apóstolo Paulo, ali em Atos 17, diz: olha, Deus não habita em santuários feitos por mãos. Então o templo não é o lugar da habitação de Deus, não é o lugar onde nós fechamos a Deus e o prendemos aqui dentro, mas o templo é o lugar onde a presença do Senhor está muito bem representada. Como diz Apocalipse 2, e ali é o próprio Jesus quem diz o seguinte: aquele que anda no meio da igreja. Aquele que anda no meio da igreja. Aí, meu amado irmão, o templo é o lugar onde nós adoramos a Deus em comunhão
coletiva. Por isso que nós estamos com tanta saudade do templo, com tanta vontade de nos reunirmos aqui e vermos uns aos outros e louvarmos a Deus juntos. A Bíblia diz que quando Salomão orava consagrando o templo, a glória do Senhor se manifestou ali em uma nuvem, em uma fumaça. Porque de fato, meu amado irmão, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer da importância desse lugar. E o próprio Deus, respondendo a Salomão na oração dele, vai dizer: olha, eu escolhi essa casa, eu santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome, estejam os meus olhos, esteja o meu coração todos os dias. Por isso, meus amados, a gente quer estar no templo, quer adorar neste lugar, porque Deus anda no meio da igreja. E esta casa que ele escolheu, e esta casa que ele santificou, é a casa onde nós presenciamos a glória do Senhor, presente em nós, presente neste lugar. Por essas razões, querido, o autor de Hebreus diz que a gente não pode deixar de congregar. Por essa razão, Atos 2 diz que a igreja, ela perseverava diariamente unânime no templo. Por essa razão, o salmista vai dizer que ele preferia estar na casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E o outro salmista vai nos dizer que ele se alegrava muito quando diziam para ele: vamos à casa do Senhor. E tenho certeza, meu querido, que ao final dessa pandemia, nós iremos nos alegrar dizendo um ao outro: vamos à casa do Senhor. Que alegria você chamar o esposo, a esposa, os filhos e dizer: meus irmãos, vamos à casa do Senhor. Porque Deus está neste lugar. Onde está o teu Deus, querido? Ele está no céu, ele está no templo, mas especialmente ele está em nós. Olha o que nos diz a palavra de Deus lá em João 14. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Meu amado irmão, é muito importante pensar no céu. É muito importante pensar no templo. Mas é muito mais importante pensar em nós neste momento. E pensar na bênção de termos a presença do Senhor. E esta, meu querido, é a sua maior bênção. A presença do Senhor Deus. Observe que Moisés entendeu que a presença do Senhor foi fundamental para ele. Naquele deserto, na liderança do povo, Moisés disse para o Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Sozinho não irei. E Deus disse: meu anjo vai com você. Aí Moisés se animou para a caminhada, para a liderança. Josué, quando assume essa liderança de Moisés para a terra prometida, para aquela conquista, certamente temeroso quanto aos desafios, ouviu a palavra do Senhor: seja forte, seja corajoso, eu vou estar com você, por onde você for, eu estarei com você. E a presença do Senhor, meu amado, também foi fundamental na vida da igreja. Início de ministério, ausência visível, física de Jesus, mas ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, meu amado irmão, além do nome do Senhor Jesus, nós também descansamos no Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E quando eu paro e penso na presença do Senhor Deus na minha vida, como você pensa na sua vida, meu amado irmão, a gente pode assim ficar tão seguros, tão tranquilos, haja o que houver,
Por 3 razões. Primeira, porque quando Jesus está presente em nós, nós temos a segurança de sermos propriedade exclusiva dele. Segundo, se ele está presente em nós, nós temos a segurança de que, selados pelo Espírito Santo, temos a garantia da nossa redenção. E terceiro, se ele está presente em nós, nós temos a segurança da sua providência, desse Deus que cuida, que não deixa faltar nada para a nossa vida. Mas aí, meu amado irmão, é muito abençoador crer e viver essa presença do Senhor. Mas é importantíssimo que você também, da sua parte, dê uma resposta ao Senhor. E a resposta está em Gálatas 2:20. Quando você assume esse compromisso em dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se ele está presente em mim, eu vivo nesse Deus, eu vivo em Cristo, eu vivo para Cristo, eu vivo por Cristo, eu vivo para testemunhar de Cristo. Agora, se ele está presente em nós, presente na sua vida, meu amado irmão, é muito importante. E esta é uma razão fundamental também para cuidarmos não apenas da nossa alma, da nossa fé, mas cuidarmos do nosso corpo. E oferecemos esse corpo sempre consagrado ao Senhor Deus, porque ele é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, se ele habita em nós, diz a Bíblia que nós não podemos entregá-lo à destruição pela imoralidade, pelas drogas, pelos vícios, e também não entregar esse corpo à adoração, como hoje estamos vendo na sociedade. Um povo que adora, que cultua somente o exterior. Mas nós que cremos em Deus, que entendemos a habitação dele em nós, meu amado, nós nos consagramos pela comunhão, pela santificação e pela evangelização, para que as outras pessoas vejam Cristo na minha vida. Onde está o teu Deus? É a pergunta. E nós podemos responder dessa forma. Primeiro, ele está no céu, reinando soberano sobre tudo. Segundo, ele está no templo, onde eu posso me reunir com os irmãos e adorá-lo. Mas principalmente ele está em nós, cuidando, sustentando, abençoando e nos dirigindo, principalmente nesses tempos difíceis. Quero concluir, meu amado irmão, fazendo a você algumas considerações. Primeiro, como você tem reagido a esta aparente ausência de Deus nas lutas que você enfrenta ou na confrontação que pessoas fazem contra a sua fé e contra o seu Deus? Exemplo, alguém já te perguntou por que Deus permite que você passe por essa situação? Por que Deus permite sofrimento na sua vida? Será que Deus não esqueceu de você? Será que existe pecado na sua vida que o faz sofrer? Será que a sua fé é tão pequena que não tem uma capacidade de crer nesse Deus? Meus amados irmãos, perceba que estes questionamentos geralmente são feitos por pessoas muito próximas de nós. Nem é o ímpio que pergunta. Muitas vezes é o próprio irmão que pergunta: onde está o teu Deus? Às vezes não aceitando aquele sofrimento, aquela luta que você enfrenta.
E a gente não precisa ficar abalado por isso, meu amado. Por quê? Porque se você olhar para Jó, você percebe que os 3 principais amigos, não entendendo o sofrimento, o acusaram de pecado. Você tem a esposa, a pessoa mais próxima de Jó, que não entendendo o sofrimento e o propósito de Deus, manda que ele amaldiçoe a Deus e morra. Você tem um Pedro que, olhando para Jesus, que diz que iria morrer na cruz, diz para Jesus: não, o senhor não vai à cruz, o senhor não vai sofrer. Então, meu amado irmão, às vezes pessoas mais próximas são pessoas que mais criticam, que menos entendem o que você passa. Por isso, meu amado irmão, você olha hoje na sociedade, olha para o feminicídio. Quem mais pratica o feminicídio é a pessoa que disse que mais amava. Quem abandona pais em asilo é o filho que dizia que amava. Então não se assuste se pessoas mais próximas não entenderem as suas lutas. E a segunda consideração que eu faço é essa. Dos 3 locais citados aqui na Escritura, o céu, o templo e você, em qual desses lugares a presença de Deus tem sido mais vista e sentida? Ou seja, você tem percebido a presença de Deus apenas quando olha para o céu, na esperança de um dia estar lá? Você pensa na presença de Deus apenas no templo, quando está junto, louvando aqui com os irmãos, e parece que a fé cresce, que tudo é muito bom? Ou você pensa na sua vida, que Ele está em você? Sabe por quê, meu irmão? Se você pensar somente no céu, há uma distância ainda muito grande. Você ainda pode demorar a chegar no céu. Se você pensar no templo, também há uma distância, principalmente agora que nós estamos aqui. Mas se você pensar na sua vida, que Ele está na sua vida, então, meu amado irmão, é aí que Jesus precisa ser mais visto. Porque é na sua vida que precisa existir um compromisso permanente com o Senhor. E eu finalizo pedindo a você para olhar para o verso 11, que diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Querido, é aqui que você precisa firmar a sua fé. É para esse texto que você tem que olhar. Para esse Deus que habita na sua vida, conhece o seu caminho, conhece a sua aflição, conhece os seus inimigos e tem enxugado as suas lágrimas. Portanto, a pergunta é pessoal: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a resposta também é pessoal: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Onde está o teu Deus, querido? Então, olhe principalmente para a sua vida, porque Ele habita em você. Deus te abençoe profundamente. E nós vamos louvar a esse Deus que habita no céu, que está no templo, que habita em nós. Nós vamos ouvir uma música muito especial, que mais perto quero estar desse Deus maravilhoso. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me regrete a tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, tua noiva, Senhor, declara: sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, somente a ti. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque não importa as circunstâncias, importa sim a presença do Senhor em nossas vidas, e aí Ele vai nos dando forças para vencermos, para superarmos as circunstâncias. Estamos felizes e gratos a Deus por nos permitir realizar mais esse culto de adoração, de ouvir a sua palavra, de exaltar com hinos tão lindos. Que Deus possa nos abençoar nesta semana que se inicia. Seja uma semana muito boa, muito tranquila, muito em paz,
para você. Seja uma semana de muita superação e lembre-se dessa verdade, que Deus habita na sua vida. Nós vamos estar orando nesse momento e após a oração implementaremos a bênção e hoje encerraremos com o amém tríplice. Oremos. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor está nos céus, no templo, é em nós, ó Pai, porque o Senhor não se limita ao espaço definido por nós. Muito obrigado, Pai, porque isso traz força, isso auxilia, anima, ó Pai querido, nessa caminhada, principalmente em lutas difíceis que já enfrentamos, estamos enfrentando o que ainda enfrentaremos. Continuamos, ó Deus, a orar pelas famílias, a orar, ó Deus, por esse país, por esse mundo. Pai querido, ainda suplicando a Tua misericórdia, o poder do Senhor na cura, Senhor Deus, dessa pandemia e na permissão, ó Deus, de retorno aos trabalhos, à vida normal, à casa do Senhor, para vivermos a bênção de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, fortalece a nossa vida. Ó Deus, nos encha dessa esperança para vivermos todos os dias na dependência do Senhor. Nós te oramos, ó Pai, nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repousem sobre cada um de nós e conosco permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.